Bom, boa tarde. Então, hoje, dia 22 de março de 2021, a gente vai dar início, então, à nossa aula de ética e legislação profissional. Estava adiando aí porque o quórum estava baixíssimo, continua baixo, né? Apesar de vocês serem poucos alunos, né? Eu verifiquei hoje pela manhã, apesar da disciplina estar com 30 vagas, somente tinham 11 matriculados, né? E agora há pouco eu olhei e tinha menos ainda, estavam com 10. Mas acredito que depois, no ajuste, né, essa questão de matrículas aí aumente um pouquinho. Isso não importa para a gente também, essa questão do número, né? Bom, com relação especificamente à disciplina, ela vai acontecer um encontro, né, semanalmente, toda segunda-feira, então, de 14, né, a aula são 50 minutos, ela está colocada lá como de 14 até as 16, mas, na verdade, seriam duas aulas de 50 minutos, né, então, teoricamente, 15 e 40, né, com relação a... Deixa eu compartilhar aqui uma tela com vocês. Com relação ao conteúdo, né? Eu já publiquei o plano de curso, né? Deixa eu ver aqui. Está compartilhado aí, você tá enxergando aí uma tela do cigarro. Espera aí, deixa eu ver aqui. Espera aí, só um momentinho. Espera aí que a tela aqui não apareceu a correta. Espera aí. Deixa eu ver se ele aparece aqui. Ah, então não viram, né? Por isso que está tão baixo, né, o nosso quórum, né? Deixa eu ver se essa... não está aparecendo aqui a... Não está aparecendo aqui a tela correta. Eu queria compartilhar uma janela com vocês. Mas não está aparecendo a janela correta. Não importa. Então eu vou comentar, tá? Eu vou comentar o plano, tá? Então, se vocês olharem lá no CIGAR de vocês, eu já publiquei, né, todas a metodologia, né, na questão da ementa objetivos a gente não mexe, mas eu vou seguir o roteiro que eu já havia utilizado para infraestrutura urbana, né, que foi uma disciplina que eu ministrei no semestre retrasado, né. Então, as aulas elas vão ser ministradas, né, com meio digital, tá, usando essa plataforma Google Meet, a mesma que vocês estão agora, e eu costumo gravar e hospedar isso no YouTube, tá? Então, a cada aula, né, claro que não é de imediato, ou seja, a aula aconteceu hoje no final da tarde já não vai estar lá, tá? Mas 1 ou 2 dias depois eu costumo colocar isso lá no
no YouTube com o link no CIGAR, tá? E a gente vai fazer também alguns estudos dirigidos, né, sobre assuntos pertinentes tanto a ética como legislação, né? Com relação aos procedimentos de avaliação da aprendizagem, né? A gente precisa fazer, no mínimo, 2 avaliações, né? E eu costumo fazer também aí 1 ou 2 trabalhos, né? Para ajudar nessas avaliações, né? Seria um trabalho de pesquisa sobre algum tema pertinente aí ao que a gente veja, tá? Essa questão do controle de frequência, né? A gente tem sido um pouco flexível com relação a essa questão da frequência, tá? Mas pela resolução, né? A 177 lá de 2012, né? Vocês teriam que ter aí 75%, né? Da carga horária, né? Mas, como eu falei, eu vou ser um pouco flexível com relação a isso, tá? Com relação à bibliografia, né, eu faço sugestão de 3 livros na bibliografia básica, né, que é o livro Ética Profissional, do Paulo Roberto Bassano, né, e Suerlane Pereira da Silva Soares, tá? É um livro da editora Érica, né? Temos o livro do José Roberto Fernandes Castilho, Legislação Profissional da Arquitetura, né, um livro. Os livros de ética e legislação, eles não costumam ser com edições antigas, né, mas esse é até razoavelmente novo, né, em relação aos demais, esse de 2014, né. Temos uma publicação do CAL, né, que é Manual do Arquiteto Urbanista, de 2015, tá? Esses 3 títulos, então, seriam os títulos da bibliografia básica. Na bibliografia complementar, né, a gente tem livro, né, vamos dizer assim, que vão lhe dar mais suporte na questão, né, do escritório, né, mais do escritório. Então, é um livro Arquitetura na Era Digital Financeira, Desenho, Canteiro e Renda da Forma, né? Temos Manual do Arquiteto, né, da Pamela Buxton, né, que é Planejamento, Dimensionamento e Projeto. Temos um outro mais específico de ética, né, que é o Fundamentos de Ética Geral e Profissional, né, do Marculino Camargo, né, e o que é ética, do Álvaro Valls, né? Então, seriam esses aí os livros principais, tá? Eu já publiquei esse plano lá, né? E com relação aos temas, né, o que a gente vai tratar, né, seriam noções, né, específicas de legislação profissional, tá? Eu gosto sempre de utilizar como fonte aí dessas noções específicas. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar, porque não estava dando certo aqui o compartilhamento. Eu colocava para compartilhar uma tela, deixa eu ver se ele encontra. Esse aqui ele vai encontrar. Pronto. Então, acredito que esteja aí na tela de vocês, não está? Hein, pessoal? Respondam aí no chat, se não quiserem. Bom, eu estou vendo aqui da Viviane comentando, né? Você já comentou sobre a mudança de horário da disciplina no cigarro, começava às 18.
Eu não cheguei a comentar sobre isso, eu não estou nem sabendo que ela mudou de horário. Vocês viram isso, foi, pessoal? Hoje? Não vi, não vi. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no meu, se aparece aqui. Ética, legislação, aqui para mim não está aparecendo. Não está aparecendo aqui a hora dela. Essa mudança, ela ocorreu na data da inclusão da disciplina ou aconteceu depois que vocês se matricularam? Porque foi o próprio Fritz que me comunicou que a disciplina começava às 14, né? Na matrícula era para a noite. Bom, quando a gente terminar aqui o nosso primeiro... Quando a gente terminar aqui a nossa aula de hoje, que vai ser mais curtinha, que é só para a gente explicar, aí eu vou esclarecer com a coordenação o horário correto, tá certo? E aí, na próxima aula, eu já coloco, inclusive lá no Cigar, o link vai continuar o mesmo, tá? E aí a gente entra num consenso aí com relação à questão do horário, né? Talvez seja por isso até que alguém trancou, porque hoje pela manhã, quando eu vi, ela estava com 11 alunos, né? E agora está só com 10, né? Pode ser que seja exatamente por conta dessa questão de horários, né? Mas, para mim, o Fritz tinha avisado que ela começava às 14 horas, né? Mas eu comunico a vocês, tá? Se for às 14, vocês têm algum conflito de horário com outra disciplina? Tem? Tem conflito aí o Alain, Josafá. Conflito com outra disciplina, né? Com outra disciplina. Certo, eu vou ver isso com eles então, tá? Engraçado, né? Porque ele tinha me comunicado e era para ter aparecido esses conflitos aí, mas tudo bem. Bom, então a gente estava falando sobre a questão dos temas, né? Então, a gente vai tratar de noções específicas de legislação profissional, né? Uma boa fonte, né, para a gente ver essas questões de legislação é o próprio site do CAL, né, que mantém legislação federal atualizada, né? Vamos ver também a questão de regulamentação profissional e funcionamento das entidades, né, as principais, CAL, IAB e sindicato, né? Vamos ver os limites éticos e o ambiente legal do profissional da arquitetura e do urbanismo, né? A parte de licitações e contratos, né, que vocês vão se deparar com muitas situações, isso é uma coisa que não costuma ser muito ensinada em faculdade de arquitetura, né, porque é direito puro. Eu não sei se algum de vocês já foi meu aluno, né, alguém já foi meu aluno aí, em infraestrutura urbana, outra disciplina, não, né? Além de arquiteto, eu também tenho minha formação em direito, né? Sou bacharel em direito, também tenho especialização em direito público e direito privado, né? Ministro disciplinas, né, de direito em outra faculdade, né? Dou direito ambiental em uma outra faculdade particular e, né, estou na UFP há bastante tempo, né? Talvez a idade de vocês, né? Eu entrei na UFP em 1996, né? Próximo aí de
quando vocês estavam nascendo, né? Mas sempre, né, no curso de arquitetura, agora eu dou aula na arquitetura e na engenharia. Bom, voltando lá à questão temática, tá? Então, uma boa fonte seria, né, o próprio site do CAL, tá? Então, além do CAL, vamos falar um pouquinho sobre o IAB, né, que é anterior, né, ao nosso conselho, que é de 2011, tá? Vamos ver também os limites éticos, né, o ambiente legal do profissional de arquitetura e do urbanismo, licitações e contratos, que é onde eu havia parado, né, e que vocês vão se deparar em diversas situações onde vocês vão prestar serviços, né, para órgãos públicos, tá? E vocês vão se deparar com modalidades diferentes de contratação, né, dependendo do valor, né, da obra ou serviço, né? Então, o projeto de arquitetura ele é considerado serviço, tá? E, de acordo com o preço base que é estabelecido no edital da licitação, é aplicada uma modalidade, né, de licitação. Então, licitação é como se fosse uma concorrência, né, onde vários participantes apresentam, né, valores para a prestação de um determinado escopo, determinado objeto da licitação, né? Então, no momento oportuno, eu vou me aprofundar mais um pouco sobre isso, né? E aí vocês, independente de gostarem ou não, vão ter que se saber, né? Ali, noções básicas, né? De direito administrativo, né? Para que vocês tenham essa relação, né? Com o ente público, tá? Vamos falar sobre responsabilidade civil, né? Quais são os tipos de responsabilidade civil, que eu poderia adiantar logo para vocês, que são duas, a objetiva e a subjetiva, né? De acordo com o tipo de serviço, ela é considerada de um tipo ou de outro, nós vamos ver os prós e os contras de cada uma dessas modalidades, né? Vamos ver também a responsabilidade técnica, né, que é aquela que o profissional assume no momento em que ele assina um registro de responsabilidade técnica, né? Vamos ver também o direito do consumidor, né? Que acredito que todo mundo aqui é consumidor em determinado momento. Vocês sabem que o consumidor ele é amparado, né, pelo Código de Defesa do Consumidor, que acredito que vocês já tenham visto, né, que é um livrinho que normalmente você encontra, né, em lojas, afixado, né, e ele, pelo fato do consumidor ele ser né, suficiente em relação ao fornecedor, na maioria das vezes, né, imagine vocês brigando com uma montadora de veículos, né, por conta de um determinado problema que o seu carro apresentou, você brigando contra a Toyota, contra a General Motors, contra a Volkswagen, então você é uma formiguinha, né, brigando contra um gigante desse, tá? Então, exatamente para que haja um equilíbrio, né, nesse conflito, né, o Código de Defesa do Consumidor, ele ampara mais o consumidor do que o fornecedor, tá? E a gente, enquanto arquiteto, a gente é um fornecedor de serviço, tá? Porém, os profissionais liberais, eles foram, né, de certa forma, privilegiados em relação a outros prestadores de serviço, né, ou vendedor de mercadorias, tá? E a nossa responsabilidade civil, ela é subjetiva, tá? O que é isso? A gente só vai responder com relação a determinada responsabilidade, ou melhor dizendo, só será imputada a responsabilidade com relação a determinado dano se houver a culpa, né? Coisa que não acontece com outras, né, categorias profissionais. Então, o profissional liberal, ele foi, de certa forma, privilegiado em relação a outros profissionais, tá? E é isso que a gente vai ver, tá? Quando nós tratarmos de
responsabilidade civil, técnica e profissional do arquiteto e o direito do consumidor e empresarial, né? Vamos ver aspectos tributários e trabalhistas da atividade profissional do arquiteto, né? Então, todo mundo, quando presta algum tipo de serviço, né, é taxado de alguma forma, né? Com relação ao imposto sobre serviços, com relação ao imposto sobre a renda, quando você é empregado de uma determinada empresa, né? Existem encargos sociais, existem contribuições previdenciárias, né? E a gente vai ver um pouquinho dessa parte, tá? E vocês podem estar também do outro lado da mesa, né? Vocês podem estar na figura de empresários que vão contratar outros arquitetos ou desenhistas, né? Ou uma secretária para ficar lá no seu escritório, e a gente precisa tomar cuidado, né, com relação a isso, porque a legislação trabalhista, ela costuma também privilegiar muito mais o trabalhador do que no caso, o empregador, né? Mas muito mais o empregado, né, do que o empregador, tá? Vamos falar sobre o escritório de arquitetura, questão de honorários, né? Concorrência e concurso de arquitetura, e vamos falar também sobre ética geral e profissional, tá? Bom, aí, por enquanto, pessoal, tudo ok? Vocês têm alguma dúvida sobre algum desses temas, apesar de eu ter me aprofundado muito pouco, né? A gente está praticamente só apresentando os temas que eu vou trabalhar, né, em sala, tá? Não estou entrando muito a fundo. Então, cada teminha desse, né, vai ser objeto aí de uma aula, ou no máximo aí 2 temas desse, né, por aula, né? Então, a gente vai ter a oportunidade de dialogar, né? É a única disciplina que vocês vão ver, né, no curso, onde vocês vão ter essa noção do custo do escritório, quais são as obrigações no momento em que eu abro um escritório, né? Num primeiro momento, é interessante logo eu abrir a pessoa jurídica, ou é interessante, por exemplo, eu trabalhar um determinado período, né? Como pessoa física, sentir, né, o mercado, sentir se a minha clientela ela demanda, né, uma pessoa jurídica, tá? Porque uma empresa, ela, a partir do momento em que ela é aberta, ela tem custos, né? Então, você precisa ter um endereço, você precisa ter um contador que, mês a mês, independente de você faturar ou não, ele precisa comunicar aos órgãos oficiais, né? Previdência, a prefeitura, né? A UFGTS, que não houve receita, né? Então, independente de você faturar ou não, tá? Esses órgãos, eles precisam, né, serem comunicados, tá? Então, quem faz isso é o contador, tá? Então, o contador, normalmente, por exemplo, no caso da minha empresa, né, eu não sou o sócio administrador, né? Então, existe a figura do sócio administrador, que funciona como se fosse uma espécie de diretor, né? E existem os sócios, tá? A minha empresa é uma empresa por sociedade de cotas, né? E ela tem 2 sócios, tá? Hoje existem as empresas individuais de responsabilidade limitada. Vocês já devem ter ouvido falar nas EIRELIs, né? Existe a empresa individual, né, que ela é incompatível, né, com a nossa atividade de prestação de serviço, né, escritório de arquitetura. Então, uma EIRELI é possível, tá? Essa é uma modalidade mais nova. Então, existe vários tipos de empresa. Existe a empresa tipo sociedade civil, que é muito parecida com a empresa por cota de responsabilidade limitada, né? Que
A diferença básica que vai existir da sociedade por cota de responsabilidade limitada para a empresa de sociedade civil é o local onde vão estar arquivados os estatutos. Então, a minha, o sociedade por cota de responsabilidade limitada, o contrato social ele é arquivado lá na junta comercial, tá? A empresa do tipo sociedade civil, seus estatutos são arquivados em um cartório, né, de registro civil. Então, basicamente, o regime de tributação é a mesma coisa, tá? A diferença é onde uma e outra vai fazer o arquivamento da documentação, tá? Então, se você for, por exemplo, trabalhar muito com outras empresas, tá? É normal que estas empresas elas exijam que você seja uma pessoa jurídica. Por quê? Porque a contratação de profissionais do tipo pessoa física, ela é uma contratação mais onerosa para o contratante, né? A gente vai ver um pouquinho mais à frente que quando você contrata, por exemplo, um arquiteto pessoa física, quando você vai remunerar esse arquiteto, você precisa, além do valor que você paga para a prestação do serviço dele, contribuir com 20% a mais a título de previdência, tá? Então, não é muito comum que empresas contratem profissionais autônomos, tá? Então, é por isso que muitos profissionais, em determinado momento da carreira, quando eles começam a trabalhar muito com outras empresas, para outras empresas, ele tem que abrir a pessoa jurídica, tá? A gente vai ver isso, se não ficou muito claro hoje, a gente vai ver isso um pouco mais à frente, tá? Para vocês observarem qual é a diferença. Mas a tributação ela é maior para a pessoa física, tá? Bom, outra temática que a gente vai tratar, né, é a questão da ética geral e profissional para o nosso dia a dia de trabalho, mas você agir, né, de forma ética, né, nas suas ações, ela é sempre bem-vinda, não só no trabalho, mas também, né, na relação em sociedade, tá? Então, nós vamos ver um pouquinho, né, de ética, né, de virtudes, de vícios, né, que são coisas, né, vamos colocar assim de uma maneira mais grosseira, né, boas e más, né, que a gente age, né, e a gente vai ver aí quais são, né, aquelas que são bem-vindas e mal-vindas, né, tá? Quando a gente estiver falando sobre ética geral, né, e essa ética, então, ela pode ser aplicada não só às nossas relações de trabalho, como eu disse, mas também a qualquer, né, forma de relacionamento, né, pessoal, interpessoal, né, trabalhista e etc. Tá? Bom, objetivos aí da disciplina, né? Propiciar a vocês, alunos, né, conhecimentos necessários e satisfatórios a respeito dos princípios éticos gerais e profissionais e sobre a legislação profissional, CAL-BR e CAL-Piauí. Bom, como é que funciona essa coisa do CAL-BR e do CAL-Piauí, né? O CAL-BR seria como se fosse uma instância superior, né? Então, nós temos um presidente, né, que o atual é a Nádia Somec. Acredito que vocês já devam ter ouvido falar na Nádia Somec, porque ela tem muitos livros, né, que são utilizados, né, nos cursos de arquitetura, né, e no CAL Piauí, né, nós temos também um presidente, né, que é o atual presidente, é o Wellington Camasso, inclusive ele é ex-aluno, né, do curso de arquitetura da UF, que foi meu aluno, né, se não foi da primeira, foi da segunda turma, né, ele já está no segundo mandato dele, né,
Antes, a gente teve o Emanuel Castelo Branco, que também foi aluno, né? O Emanuel, apesar de mais velho do que eu, ele foi meu aluno aí também na arquitetura, né? Também da UFP. Você vê que a UFP é um celeiro de ex-presidentes, né? E do atual presidente, né? Do CAL, né? Então, o Emanuel, eu tive a oportunidade de ser o vice-presidente dele, na verdade, o suplente do presidente. O vice era o Humberto, né, também da UFP, e anterior ao Emanuel, a gente teve o Sunderland, né, que foi o primeiro, né, presidente aí da era CAL, né, que também foi aluno aí do curso de arquitetura da UFP, né, também nosso aluno. Então, a UFP aí, né, quem sabe daqui a algum tempo um de vocês aí não venha a se tornar aí um futuro presidente, né, do nosso conselho, tá? Então, o CAL-BR, ele funciona como uma instância superior, né, e em cada estado da federação a gente tem um conselho estadual, né? O conselho estadual, ele é formado, além da figura do presidente, do suplente da presidência, do vice-presidente, e uma série de conselheiros estaduais. E nós temos também a figura do conselheiro superior. O conselheiro, o conselho estadual é que elege o presidente. Então, quando você vota numa eleição do CAL, você vota na chapa, né? Aquela chapa vencedora, depois ela escolhe o futuro presidente, ou seja, uma eleição entre os pares, né, que elege a figura do presidente, tá? Então, vamos ter a oportunidade de falar sobre isso também, né? Vamos falar, né, com relação ao nosso campo de atuação, né, porque a gente, quando fala do profissional de arquitetura, normalmente a gente associa diretamente a questão de fazer projetos, né? Mas o arquiteto, ele não tem somente essa área de atuação, né? Nós podemos trabalhar com pesquisa, com extensão, né, com magistério, com literatura técnica especializada, né, com patrimônio, com paisagismo, né, com arquitetura de interiores, enfim, nós temos aí um leque enorme, né? Vamos ver que existem algumas atribuições, né, legais que são exclusivas do arquiteto e urbanista, por força de algumas resoluções, né? Temos uma conflituosa, bastante conflituosa, né? Que volta e meia, né? Temos algumas arestas aí com os engenheiros civis, né? Mas da mesma forma que nós temos com os engenheiros civis, nós temos com os designers de interiores, com os paisagistas, né? Essa questão de exclusividade ela é complicada. Então, nós temos alguns sombreamentos, ou seja, algumas atribuições que, né, esse termo que a gente utiliza quando vai tratar de atribuição, a gente chama de sombreamento, ou seja, são atribuições que podem ser comuns a alguns profissionais e outros profissionais, tá? Isso é o que a gente chama de sombreamento. Então, nós temos aí alguns sombreamentos com a engenharia civil, com os designers de interiores que tiveram a sua profissão regulamentada há mais ou menos uns 3 anos, né? Com relação aos paisagistas, que também, né, estão com um projeto em tramitação para reconhecimento da profissão do arquiteto paisagista, né? Que em outros países já é uma profissão regulamentada, né? E na medida em que essa profissão ela seja regulamentada, eles vão querer trazer para eles algumas atribuições exclusivas, né? Porque hoje o arquiteto ele assina, né? Sem restrição alguma, tá?
mas eu acredito que no momento em que for regulamentada a profissão, eles vão requerer para eles exclusividade, até porque o currículo, né, de um curso de paisagismo, ele é muito mais complexo, né, do que um currículo de um profissional de arquitetura e urbanismo, né, que vê, no máximo, né, dependendo do currículo, 3 cadeiras, né, que tratam disso, né? E os paisagistas têm lá cursos de 3, 4 anos, tá? Então, eles vão, com certeza, né, querer exclusividade, né? Vamos conhecer um pouquinho da legislação urbanística, né? Quando eu falo legislação urbanística, né, a gente está falando de legislação municipal, estadual e federal, né? Nossa legislação municipal, como vocês sabem, sofreu alteração no ano passado, né? Entrou em vigor aí o novo PEDOT, né? Vamos conhecer um pouquinho também da legislação sobre licitações e contratos, que eu já comentei há pouco, né? Responsabilidade civil, técnico profissional do arquiteto também, né? Direito do consumidor e empresarial, né? E aspectos tributários, né? E trabalhistas da atividade profissional do arquiteto, né? Aí temos também um pouquinho de legislação ambiental, né? Isso aqui eu acho, né, que era assunto para uma disciplina, então a gente vai falar muito resumidamente, né, sobre legislação municipal, estadual e federal também, né? Bom, então, pessoal, com relação aos objetivos da disciplina, seria isso aí. Eu queria saber se vocês têm aí alguma dúvida com relação aí ao que foi dito, se está ok. Alguma dúvida, pessoal? Não? Tudo ok? Certo. Então, deixa eu ver aqui se eu entrar aqui de leve. Não vamos começar muito, porque a aula hoje está um pouco esvaziada, mas nós temos tempo. Deixa eu abrir aqui um. Pronto. Vou compartilhar aqui um material aqui para vocês. Bom, está compartilhado aí, não está? Espera aí. Deixa eu ver aqui. O que é que vocês estão vendo em tela aí, pessoal? É a tela que vocês estão vendo é um PowerPoint, é? É, pessoal, é um PowerPoint. Ou é essa tela cheia? Pronto. Beleza. Tá. Bom, então eu vou colocar aqui a apresentação, tá? Bom, então, vamos pelo menos ver essa parte inicial, né? Aí do que é que vem a ser ética, né? Então, vamos começar aí pelos conceitos, né? Então, nós temos aí na literatura, né, diversos conceitos do que pode ser a ética, tá? Bom, o primeiro conceito aí diz que a ética seria a ciência do que o homem deve ser em função daquilo que ele é, né? Esse conceito por si só, né, isolado, ele não diz muita coisa, né? Mas esse segundo aí eu acho bem mais interessante, ele é mais didático, né?
a ética seria a ciência que tem por objetivo a finalidade da vida humana e os meios para que isto seja alcançado, né? Ou eu acho até que esse terceiro aqui ele é um complemento desse segundo, né? É o caminho para a busca do aperfeiçoamento humano, né? Eu vou ter que interromper aqui o compartilhamento porque ele trava, né? Bom, agora ele voltou. Espera aí. Deixa eu compartilhar aqui novamente. Ele só tem esse problema, esse Google Meet, ele trava, né? Quando a gente passa um pouquinho de tempo, aí ele, né, ele trava. Bom, como é que acontece aí a construção da ética, né? Então, ela tem aí como ponto de partida, né, as exigências ou necessidades fundamentais da natureza humana, né? E essas, né, necessidades humanas, né, de acordo aí com o nosso autor, ela não acontece de forma, né, aleatória, né? Mas elas são do próprio eu, ou seja, elas existem no ser humano, né? E elas funcionam como uma espécie, né, de limitador, né? E ela faz também, ela provoca uma certa identidade, né, para que ele possa descobrir-se e também, né, a satisfazer o que ele é solicitado, né? Bom, e aí a gente faz algumas perguntinhas, né, com relação a essa ética, né? Por quê? Porque a ética, ela cria, né, uma espécie de arcabouço, de moldura, né? Ou melhor dizendo, como está dito aí nesse texto, né? Ela estabelece um dever, né? Uma obrigação, um compromisso, né? Vocês já imaginaram como seria, né, viver num mundo sem ética, pessoal? Como seria caótico, né? Cada um ter o seu próprio juízo de valor, não ter nenhum tipo de valor ético ou moral, seria complicadíssimo, tá? Bom, e aí aqui tem uma pergunta, né? Qual é o fundamento da ética, né? E a resposta, né, é que a ética ela funciona como o próprio ser do homem, ou seja, é da sua natureza que surge a fonte seu comportamento, ou seja, a partir desses valores, né, que são estabelecidos pela ética, né, é que surge, então, a forma como nós vamos nos comportar, né, em sociedade, tá? E ele corrobora dizendo que isso acontece com todas as coisas, ou seja, o agir depende do ser, né? E cada coisa vai se comportar, né, de acordo aí com os elementos, né, que a compõem, né, formando a sua unidade. Travou de novo. Oh, meu Deus. Deixa eu ver se ele... Pronto. Ele saiu aqui, mas... Bom, vamos ver agora, né? Eu vou compartilhar novamente, pessoal, porque ele trava aqui. Se eu passar muito tempo, ele trava. Né? Vamos ver a etimologia da palavra. Vou deixar assim, que eu acho que ele é mais fácil. Se ele travar, eu venho aqui e faço manualmente, tá? Então, o que tem a ver a etimologia? A etimologia é a construção, né? É o estudo da construção, né? Do étimo, né, da palavra, tá? Então, essa palavra ética, ela vem do grego, né? Ethos, né?
O que significa ethos em grego? Significa costumes, tá? Já a moral, pessoal, ela é uma palavra que vem do latim, né? Da palavra mores, tá? Que também significa costume. Só que ética e moral não é a mesma coisa, tá? Elas tratam mais ou menos, ela tem uma diferença sutil, tá? E eu vou mostrar agora 4 acepções ou 4 entendimentos que eu acho que vocês vão conseguir distinguir a diferença que existe entre ética e moral, tá? Então, eu queria que vocês me dissessem aí se a tela ela atualizou. Sim, não travou não, né? Ela passou aí, né, para o primeiro entendimento. Pode responder aí no chat, pessoal. Sim, ela está aí, né? Ótimo. Tá. Então, olha, o primeiro entendimento, tá? Ou seja, o primeiro sentido, tá? É que a moral seria um estudo de como os costumes devem ser numa determinada época, né? Aqui tá, né? Época ou lugar, né? Ou seja, ele está dizendo aí que está dando a entender que o costume, né? Ele pode ser, né? Numa determinada localidade, alguma coisa que não seja imoral, né? Então, por exemplo, vocês já devem ter visto aí, por exemplo, algumas imagens, como é que as mulheres iam para a praia, né? No início do século XX. Os biquínis eram aqueles biquínis que eram, né? Pareciam uma calça tipo legging, né? Não era assim, né? E como é que as mulheres vão para a praia hoje? 1 metro de tecido, né? Dá para fazer quantos biquínis? Né? Dá para fazer aí, sei lá, uns 50 biquínis, né? Então, essa coisa aqui, né? Ela é mutável no tempo, né? E no lugar, né? Existem determinadas músicas, né? Que elas não podem ser tocadas em alguns países na atualidade, né? Eu lembro que a Rihanna, né? Um tempo atrás, ela tinha lá uma música, né? Ou era a própria cantora que ela não podia porque ela incitava, né, o comportamento LGBT e não sei o quê, e tinha lá uma música, não lembro qual delas, isso tem mais ou menos uns 5, 10 anos, né, que em alguns países do Oriente Médio eles eram proibidos de divulgação, né, de músicas da Rihanna, né, e assim ocorre com outros, né, cantores. Já a questão da ética, tá, funciona como se fosse uma instância superior da moral, ó, é um julgamento da moral, enquanto distingue, né, o bem do mal, tá? O segundo entendimento seria que a moral, né, seria a parte teórica, né, ou o estudo do comportamento. Olha aí, ó, que a moral seria a teoria, né, ou o estudo do comportamento. Já a ética seria a parte prática ou concreta que detalha como deve ser o comportamento, né? Um terceiro entendimento, né, seria que a moral ela funciona como comportamentos que abrangem a todas as pessoas. Então, ela tem um sentido que é mais amplo. Já a ética, ela seria restrita a um determinado grupo organizado, né? Por isso é que a gente tem, por exemplo, a ética, né? Dos arquitetos, a ética dos engenheiros, a ética dos médicos, né? A ética de um determinado grupo, tá? Então, a moral ela é muito mais abrangente, a ética ela é muito mais particular, mais estricta, tá? E um quarto entendimento, né?
seria que a moral seria uma espécie de fundamento teológico, né? Ou seja, ela tem um fundamento, né, que é baseado numa revelação divina, por exemplo, né? A judaica, a cristã ou a muçulmana servindo como base fundamental, como base teológica, tá? Já a ética, pessoal, ela tem um fundamento já na razão, tá? É um fundamento filosófico baseado exclusivamente na razão, tá? Então, enquanto a moral, né, tem um fundamento teológico, a ética é um fundamento filosófico baseado exclusivamente na razão. Eu acho que após a gente conseguir compreender essas 4 acepções, esses 4 sentidos, fica fácil a gente fazer essa, né, distinção entre ética e moral, né? Que do ponto de vista etimológico, ou seja, se a gente for analisar simplesmente as palavras isoladas, tudo significa costumes, né? Mas quando a gente vai, né, estudar um pouco mais a fundo, a gente vê que não é a mesma coisa. Ética e moral são coisas diferentes, tá? Bom, tudo tem um princípio, né? Para que a ética, né, existe, tá? E a ética existe, né? Ou seja, o objetivo principal da ética é exatamente fazer o bem, né, e evitar o mal. Ou seja, isso é bem, né, aí prático, bem lógico, tá? E a ética profissional, que é a que nos interessa, né, seria exatamente a gente saber aplicar, né, essa ética geral, que serve a um grupo muito maior, tá, no campo das nossas atividades profissionais. Ou seja, eu, enquanto profissional de determinada categoria, eu tenho que estar, né, ciente, imbuído de certos princípios. E o que vem a ser princípio, professor? O princípio, pessoal, ele não é algo que está, né, amparado na lei, ou seja, se eu não atender ou corresponder a determinado princípio, eu não vou ser preso e eu não vou pagar uma multa, tá? Mas o princípio ele é importante porque ele é o fundamento para a construção de normas. Então, quando a gente vai, por exemplo, fazer uma lei na área de direito ambiental, né, eu preciso que esta lei ela esteja fundamentada em alguns embasamentos, tá? Então, por exemplo, já que a gente citou o exemplo da lei ambiental, tá? Todo mundo aqui deve ter estudado já um pouquinho, sabe que a lei ambiental é uma lei, dentre as diversas leis que a gente possui no nosso ordenamento jurídico, uma lei bastante nova, né? São leis que surgiram a partir da década de 70, né, do século passado, tá? Por conta de uma série de eventos internacionais que ocorreram a partir da segunda metade do século XX, que estavam preocupados com a maneira como o ser humano estava utilizando o planeta, né? Então, poluindo de forma desenfreada, né? Esgotando as nossas fontes, né? Que não são renováveis, né? Poluindo, desmatando, sem nenhuma preocupação com a geração atual e as gerações futuras. Então, para isso, surgiu, né, esses princípios, que, como eu disse a vocês, eles não têm uma força coercitiva, ou seja, se eu não cumprir aquele princípio, eu não vou ser preso ou vou pagar uma multa. Mas eles são importantes porque eles são influenciadores de normas, tá? Então, quando eu digo a vocês que quando eu sou um determinado profissional, né, eu tenho que estar consciente, né, que eu tenho que ter certos princípios de agir, né, ou valores próprios do ser humano, para a gente poder vivenciar nas nossas atividades de trabalho. Já pensou se eu fosse um arquiteto, né, que vivesse querendo roubar, né,
cliente de outro, né? Então, eu sei lá que determinado cliente procurou determinado arquiteto, eu vou lá e ligo para aquele cliente, quanto é que fulano me cobrou, né? Tanto, eu cobro metade, né? Ou eu me utilizar de práticas, né, que não corresponde, né, àqueles princípios, né, éticos basilares da gente agir enquanto profissional. Já pensou se eu fosse um psicólogo, né, que todo paciente que fosse me consultar, eu saísse espalhando para todo mundo os problemas que aquela pessoa vive, né? Ou como a gente está muito sujeito agora, né? Tudo se fotografa e tudo viraliza, né? Então, você, por exemplo, se você fosse um médico, né? E todo paciente que você tratasse, você ia lá, tirava uma foto e espalhasse isso na rede, né? Então, isso, né, é agir, né, indo de encontro a esses princípios ou valores próprios, né, para, né, o desenvolvimento da atividade, né, daquela atividade lá que você, né, pertence. Né? Citei o exemplo do médico, mas pode ser a mesma coisa com relação a um advogado, com relação a um psicólogo, né, e outras categorias. Ou, por exemplo, né, na nossa, né, eu sou um plagiador de projeto, né, então eu vou fazer um projeto para determinado cliente, eu saio chupando projeto de um, projeto de outro, e coloco como se o projeto fosse meu. Tá? Só que existe, né, a lei de direito autoral, né, para coibir isso aí, né, e pagar multa, né? Então tem uma série de coerções com relação a esse tipo de prática, né? Bom, para que uma determinada, né, atividade ela seja considerada uma profissão, ela precisa preencher alguns requisitos, tá? Então, dentro do campo ético, né, e prático, tá? A gente precisa ter algumas condições, e são essas condições, né, que eu vou comentar com vocês agora. Exatamente isso que está aqui nesse parágrafo, né? Para que uma atividade, né, seja uma profissão e, consequentemente, para que haja uma ética profissional, né, a gente vai precisar preencher alguns requisitos. O primeiro deles, né, é que esta atividade ela deve envolver operações intelectuais acompanhadas de grande responsabilidade individual. Comparando aí com a nossa atividade, né, de arquiteto, tá? A gente, analisando de forma mais profunda, a gente consegue enxergar isso, né, na nossa atividade, né? A nossa atividade envolve operações intelectuais acompanhadas de grande responsabilidade individual. Não é à toa, né, que para cada projeto que a gente desenvolve, a gente precisa, né, assinar um registro de responsabilidade técnica. Aquilo ali me garante, né, o direito de autoria, mas também traz, né, consigo o quê? A responsabilidade técnica, tá? Então, por exemplo, um ambiente que não reúna condições satisfatórias, né, de habitabilidade, materiais mal especificados. Não pensem vocês que a responsabilidade do arquiteto é somente ficar feio ou ficar bonito. Não, né? A gente pode ser demandado, inclusive, com a possibilidade de ressarcimento ao nosso cliente, tá? Então, por exemplo, um determinado cliente, ele lhe contrata para fazer um edifício onde você não atentou para a questão da acessibilidade, não atentou, né, para a questão das dimensões mínimas, tá? Os materiais foram mal especificados, né?
ou seja, você não especificou um tipo de revestimento que tenha, né, resistência à abrasão para aquela demanda que ele vai ser solicitado, o cliente se sentindo prejudicado, ele pode, né, ingressar, né, com, inclusive, o pedido de ressarcimento. Imagine aí um McDonald's da vida, né, comendo aí um projeto para você, né? Você sabe que o McDonald's ele ganha dinheiro como, né, se fosse taxímetro, tá? Quando eles vão dimensionar, né, uma determinada loja do McDonald's, ele quer vender tantos sanduíches por hora, né, em determinado horário, né? Tantos por semana, tantos por mês, né? E aí você faz o projeto para eles, né, que com pouco tempo de uso vai precisar trocar, né, o revestimento de piso, porque você especificou um revestimento de baixo tráfego. Ou os vãos, né, de abertura, né, não conseguem passar lá os carrinhos, né, aqueles utensílios que eles utilizam em cozinha. Não sei se vocês já pararam para observar a quantidade de pessoas que trabalham dentro de um espaço daquele, de uma loja daquela do McDonald's, né? É gente pra caramba, né? Ali eles trabalham como se fosse uma mini indústria, tá? Então não dá para pensar o sujeito fazendo um sanduíche, tendo que ir lá na frente, lá atrás e não sei o quê, se batendo todo mundo. Então, eles têm ali como se fosse uma linha de produção, como se fosse uma indústria, né? Por isso é que cabe tanta gente, né, dentro de uma loja daquela. Não sei nem como é que vai ficar, né, esse tipo de espaço, né, nesse nosso novo normal, né? Muitos espaços eles vão precisar ser revistos, né? Eu acho que ainda tem pouca publicação, né? Eu vi alguns artigos sobre isso, né? Esses espaços super compactos que a gente, né, fazia, ambiente de restaurante, tá? Que eu já tive oportunidade de vivenciar, aquelas mesinhas, uma apertadinha, uma em cima da outra, né, onde você tem aquele ar ali, né, compartilhado com aquele monte de gente, muita coisa vai ter que ser revista, pessoal. Mas o que eu estou querendo frisar agora, né, nesse exemplo prático aí do McDonald's, é que aquele prejuízo que o seu mau projeto causou àquele determinado cliente, ele exige responsabilidade com a possibilidade, inclusive, do cliente se sentindo, né, prejudicado, ele buscar na justiça o ressarcimento para, né, esse prejuízo, ou seja, ele pode lhe exigir perdas e danos, né? Eu já tive a oportunidade de bater num taxista uma vez, né? E ele queria que, além do conserto do carro, que o meu seguro pagasse também o tempo dele parado, tá? Então, perda e dano, inclusive, por estar parado, tá? Então, isso é possível também, né, com um profissional de arquitetura. É difícil, mas é possível, né? Outro requisito, né, é que essa atividade, né, ela deve comportar uma aprendizagem na área de seu conhecimento, né? Então, a nossa área de arquitetura, ela está dentro das ciências sociais aplicadas. Dentro das ciências sociais aplicadas, a gente tem diversos, né, sub-ramos, e a gente tem lá a arquitetura. Dentro da arquitetura, né, a gente tem determinadas disciplinas, então a gente tem sim, né, como encontrar essa exigência aí dentro da nossa formação, tá? Que tem a ver com esse terceiro requisito aqui. Olha, toda profissão supõe uma formação que não seja acadêmica ou teórica apenas, embora essa seja fundamental, né? Então, a formação, né, do arquiteto e urbanista, né, além da academia, da teoria, ela exige também uma formação prática, né? Então, já pensou a gente fazer um curso de arquitetura e urbanismo só assistindo aula?
sem fazer nenhum projeto, né? Então, ela é, sim, né, uma atividade, né, profissional que também contempla, né, esse requisito aqui, né? A exigência 4, ó, toda profissão deve consistir numa teoria capaz de ser transmitida através de disciplina especializada, né? Na verdade, várias disciplinas especializadas, né? Várias subdisciplinas especializadas aí a gente pode ilustrar, né, na formação do arquiteto e urbanista, né? E toda profissão, eu passei demais aqui, né? Toda profissão deve dispor de organizações adequadas com atividades, obrigações e responsabilidades com consciência de grupos, né? Falei do CAL, né? Aqui tem, olha, ele coloca aqui associações profissionais, os sindicatos, os conselhos profissionais, né? Então, nós temos o CAL, nós temos o IAB, que eu comentei hoje, né? Já tive a oportunidade de ser presidente do IAB e vice-presidente, né, do IAB também, na gestão de um colega, né? Nós já temos autorização, né, para funcionamento do Sindicato de Arquitetos do Estado do Piauí, mas ainda não foi eleito nenhum presidente, mas já estamos autorizados. Temos os conselhos profissionais, né? Até 2010, nós fazíamos parte do CREA, Conselho Regional de Engenharia, e aquele azinho de CREA, até 2010, ele significava e arquitetura, então era Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura. Quando nós, em dezembro de 2011, né? Dezembro de 2010, em 2011, nós começamos o nosso conselho, né? Aprovamos, né, a criação do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, né? O azinho de CREA passou a representar a profissão de agrônomo, tá? Então, hoje, a sigla CREA quer dizer Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, e não mais arquitetura, e o CAU é Conselho de Arquitetura e Urbanismo, né? Então, nós temos também, né, contemplado, né, aí o nosso, né, a nossa atividade profissional com IABs, né, sindicatos, né, conselhos profissionais, né? Depois a gente vai tratar isso aqui, né, de forma mais aprofundada. Por exemplo, para que serve um sindicato? O que o sindicato pode me trazer como benefício, né? Professor, Oi. eu tinha visto um link, eu nem cheguei a ler a matéria toda, com relação a uma determinação do Supremo, onde só os engenheiros poderiam assinar projeto. Isso Esse foi uma projeto decisão arquitetônico. Isso é fato mesmo? recentíssima. Recentíssimo. Isso aí era o seguinte: nós baixamos aí uma resolução, acho que é de 2011, 2012, que é a resolução 51. Você pode até procurar, bota no Google, resolução 51 do CAL, tá? Deixa eu ver se eu acho ela aqui. Resolução 51 do CAL, tá? O que dizia essa resolução? Ela é de 2013, na verdade, tá? Ela dizia que dispõe sobre as áreas de atuação privativas dos arquitetos e urbanistas e as áreas de atuação compartilhadas com outras profissões regulamentadas e da outras providências. Então, isso aí, o que aconteceu? Colocou como privativa para o profissional de arquitetura e urbanismo a assinatura de projetos de arquitetura, tá? Isso criou uma celeuma danada e houve um processo que tramitou durante algum tempo, tá? E a decisão, num primeiro momento, foi favorável aos arquitetos, tá? Eles entraram novamente e essa decisão, ela tem mais ou menos aí, eu acho que umas 3 semanas, tá? E dessa vez os engenheiros eles saíram vitoriosos, tá? Então é um vai e volta tremendo. É aquela história do sombreamento que eu falei para vocês, né?
o que acontece? O engenheiro civil, ele tem, por exemplo, na UF, né, 3 disciplinas, né, que seriam afins com o curso de arquitetura. Uma sou eu que ministro, que é essa disciplina de arquitetura para engenharia civil, é uma disciplina de 60 horas, né, onde o que eles veem nessa disciplina, né? Noções básicas, né, de legislação, né, o que é partido, o que é programa de necessidades, né, as fases de um projeto arquitetônico, tá? Desenvolve um projeto de uma casa, né, unifamiliar, uma residência unifamiliar e só, tá? Além dessa disciplina de arquitetura para engenharia civil, eles têm também uma disciplina de desenho técnico, né, que é feita manual, e uma outra disciplina de desenho, eu não sei exatamente o nome da disciplina, mas aí eles veem a parte do CAD. Ou seja, eles veem 3, né, disciplinas, né, que tratam, né, de desenho, né, enquanto representação geral, uma de desenho, né, por computador, o CAD, e essa disciplina de arquitetura. Somente essas 3 disciplinas, tá? E aí, por conta dessas 3 disciplinas, eles querem proporcionar aos engenheiros a possibilidade de eles projetarem qualquer coisa, né? É um absurdo. É a mesma coisa que acontece com relação ao arquiteto, com relação ao paisagismo, tá? Então, vocês vão ver aí paisagismo 1, talvez paisagismo 2, né? Antigamente, a gente tinha a disciplina de paisagismo 3 como optativa, né? E você sai assinando qualquer coisa. Então, é aquilo que eu falei no início da aula, tá? Então, tem num determinado sombreamento, né? Onde eu acho que a gente é vilão, e tem num outro sombreamento onde eu acho que a gente é mocinho, tá? Então, nessa questão do projeto de arquitetura, eu entendo que a formação do engenheiro civil ela é muito rasa, né? Para que esse profissional ele possa assinar qualquer tipo de projeto, tá? Eu acho que, tudo bem, o engenheiro pode assinar, eu acho que deveria haver aí um limite, né? Então, dessa vez, eles ganharam, tá? Acredito que a classe de arquitetura não vá, né, se sentir satisfeita, daqui a pouco entram com um novo projeto e um novo processo aí, tá? Isso foi uma decisão recentíssima, né, no Supremo. Mas se você quiser, né, ver mais aprofundado, veja a resolução 51, né, de 2013 aí do CAL, tá certo? Tá? Então, vai ser uma coisa que a gente vai ter aí constante, assim como nós vamos ter também, né, com os designers, né, que vão querer para eles, né, a exclusividade, né, com relação à arquitetura, que a gente chama de arquitetura de interiores, eles chamam lá de design de interiores, né? Eles vão querer também a exclusividade para a categoria deles, né? Bom, voltando aqui, pessoal. Então, esclarecido aí, foi o Alan, né, que perguntou? Foi isso? Tá esclarecido, né? Bom, então vamos voltar aqui para as condições para que determinada atividade seja considerada uma profissão. Então, são essas 5, né? Toda profissão, né? Toda categoria profissional, ela normalmente ela tem um código de ética profissional, né? Se vocês quiserem conhecer um pouquinho do código de ética dos arquitetos, né? A gente tem lá na página do CAL, né? Vocês entram lá em legislação, né? E vocês vão encontrar. Para que serve um código de ética, né? Falamos aí no início, né? De forma resumida, olha, ele serve para estruturar e sistematizar as exigências éticas, né? Com o objetivo o quê? De orientar
disciplinar e fiscalizar, ou seja, ele cria uma espécie de moldura, né, onde você agir com ética, você tem que estar dentro daqueles limites. Ou, como eu disse aí, né, usando esse termo, né, essa moldura, você tem que estar dentro daqueles limites éticos aí, tá? O que são esses limites? São exatamente esses parâmetros, né, variáveis e relativos que vão demarcar o piso e o teto dos quais a conduta pode ou deve ser considerada regular sob o ângulo ético. Tá? Então, o Código de Ética estabelece aquilo, né, aqueles limites onde você pode atuar sem ser, né, sem fugir à ética profissional. Tá? E, por último, eles fazem parte do sistema de valores, né, que orientam o comportamento de pessoas, grupos, né, e das organizações e seus administradores. Tá? Bom, agora, pessoal, nós vamos ver, né, as virtudes e os vícios. Né? Então, o que a gente chama de virtudes? Né? Então, virtudes éticas, olha, são disposições estáveis para agir bem. Tá? A gente poderia dizer que seria aquele comportamento, né, bem-vindo, que eu usei, né, o termo que eu usei no início aí da nossa aula. Tá? Então, olha, elas são, né, comportamentos, né, que vão determinar e fixar as inclinações e os atrativos, né, assegurando a constância da conduta. Tá? Para que ela serve? Serve para facilitar a ação, né, suprimindo aí uma multidão de hesitações, ou seja, eu não vou ficar em dúvida. Né? Aquilo que é considerado uma virtude, eu já ajo, né, sem nem questionar. Tá? Produzindo, então, presteza em fazer o bem e fugir do mal. Tá? Então, eu diria que virtude é uma coisa que eu ajo, né, para o bem. Tá? E elas transformam-se quase em uma segunda natureza e fazem agradáveis todos os atos dos quais são o princípio. Vamos ver essas virtudes aí. Na verdade, nós vamos ver as básicas. Né? Todo mundo já viu isso aqui. Tá? Então, a primeira virtude, né, é o que a gente chama de prudência. Tá? O que é a prudência? Né? Vocês já usam esse termo, inclusive, no discurso de vocês. O que é agir prudentemente? Né? É você saber exatamente, você ter noção exatamente como você deve fazer ou evitar, né, exigindo conhecimento dos princípios gerais da moralidade e das contingências particulares da ação. Essa aqui é uma virtude muito fácil da gente entender. Né? Então, agir de forma prudente, né, é você agir de forma reta, né, sem hesitação, né, de como você tem que fazer ou não fazer. Tá? Já uma outra virtude básica é a justiça. Tá? Então, justiça é a vontade firme e constante de respeitar todos os direitos e todos os deveres. É a disposição de dar a cada um o que é seu, de acordo com a natureza, a igualdade ou a necessidade. Ela é a base da vida em sociedade e da participação na existência comum. Né? Eu faria aquela mesma pergunta que eu fiz há pouco. Já pensou como seria, né, nós vivermos em sociedade sem justiça, cada um fazendo, né, o que quisesse? Ia ser uma zona. Né? Então, dar a César o que é de César. Né? Então, dar a cada um o que é seu de acordo com a natureza, a igualdade ou a necessidade. Outras duas virtudes básicas é a fortaleza e a temperança. Essa daqui, né, essas duas daqui, talvez, né,
seja um pouquinho novidade, né? Mas essa fortaleza tem a ver com o nome mesmo, tá? É uma firmeza interior contra tudo o que molesta a pessoa neste mundo. É como se você criasse uma espécie de blindagem, né? Fazendo-a vencer as dificuldades e os perigos que excedem a medida comum e sofrer a medidas mais pesadas, tá? É como se você criasse ali mesmo uma blindagem, né? Essa firmeza, essa fortaleza que você próprio, né, estabelece, né, contra tudo que molesta a pessoa neste mundo, tá? E a temperança, ela vai ser a regra, a medida e a condição de toda virtude. É aquele modo equilibrado, pessoal, entre o justo, né, e o excesso, né? É o modo justo entre o excesso e a falha, tá? E ele cita até um exemplo aqui, ó. Uma obra boa é a que não falta nada e a que nem se deve acrescentar nada. Assim o homem cumpre a sua função, tá? E agora a gente vai falar sobre os vícios, tá? Os vícios, eles não vão ser, como está dito aí, olha, a negação das virtudes, ou seja, não é o contrário, aquilo que a gente falou, tá? Né? Mas atitudes contrárias ao bem, tá? Eles não são a negação do que nós falamos, mas atitudes contrárias ao bem, ou disposições estáveis para agir mal, tá? Trocando em miúdos, tá? Em termos éticos, os vícios são adquiridos pelas pessoas. Vocês vão ver que tem alguns vícios aí que a gente pratica, né? E são vícios, né, que a gente até considerar são vícios bons, tá? Professor, que vício é esse? A gula. Quem é que não gosta de comer aqui, né? Acho que todo mundo gosta de comer, só que comer engorda, né? Comer demais faz mal, né? Então, a gula é um dos vícios que nós vamos tratar, tá? E os vícios também fixam as tendências, né? Fortalecendo a continuidade do comportamento, ó, facilitando a ação para seus objetos. Vamos ver esses vícios aí. Os principais, né? Então, o primeiro deles é o orgulho, tá? Um pouquinho de orgulho, pessoal, não faz mal, não, tá? Mas esse orgulho que está colocado aqui como vício, né? É aquele orgulho desordenado, né? Em excesso, tá? É a procura desordenada de excelência. Aí ele coloca aqui, ó, que toda pessoa, né, tem o direito de ser e parecer aquilo que ela é, mas o orgulhoso, né, se valoriza demais e normalmente diminui e achincalha os outros. Tudo dele é o melhor, né, e o dos outros nada presta, tá? Então seria nesse sentido, tá? Avareza. O que é a avareza, ó? É a procura desordenada de bens materiais. Tem gente que vive só para acumular, né, pessoal? Tá? Então, ele está dizendo aí, ó, que é uma necessidade vital, né, usar das coisas deste mundo, mas o avarento, ele acumula riquezas fazendo uso de meios nem sempre lícitos e principalmente centralizando todo o seu ser nesse esforço, tá? Então, é aquele que usa, né, aqueles ditames lá do Maquiavel, né, o fim justifica os meios. Se ele precisar vender a mãe, se ele precisar, né, denegrir, né, uma outra pessoa para, né, ele conseguir o que ele, né, quer, ele se utiliza, não está nem aí, tá? A gula, já comentei com vocês, olha o tamanho desse hambúrguer aqui, né? Então, a gula, né, seria aquela procura também desordenada dos prazeres de comer e beber, tá? A gente sabe que comer e beber, eles são, né, atos vitais, né? A gente precisa, né, comer e beber, porque senão a gente morre, tá? Mas aqui, é como eu disse, é aquela busca, né, desordenada do prazer de comer e beber, ou seja, aquilo ali se torna uma obsessão,
né? É uma preocupação exagerada, estragando a própria saúde, né? E prejudicando muitas vezes as atividades profissionais e familiares das pessoas. Então, seria essa busca, essa procura, né? Mas de forma desordenada, né? A luxúria, né? O que é a luxúria? A gente liga logo a luxúria, que é a luxo, né? Mas o luxo, a luxúria, ela tem uma conotação sexual, tá? É a procura desordenada dos prazeres sexuais, tá? A pessoa, em vez de realizar a sexualidade aí, ó, como um elemento importante de todo seu viver, de todo seu ser, vive com fixação e obsessão, procurando satisfações que até implicam em desrespeito a si mesmo e aos outros, né? Então, esse sentido da luxúria, né, ele, eu acho que é pouco compreendido pela maioria das pessoas, tá? Então, luxúria tem a ver por essa procura desordenada aí de prazeres sexuais, né? Depois nós temos mais dois aí, ó, a inveja, né, que seria a tristeza pelo bem alheio, né, como obstáculo aí ao próprio bem, tá? E ele diz que o invejoso, ele sofre, né, quando o outro tem sucesso, né? Como se isto impedisse ele também de crescer e aparecer, tá? Então, o sucesso do outro, ele faz mal ao invejoso, né? E temos aqui um vício, né, que de vez em quando é bom, né? Final de semana, tempos de chuva, tá? Que é a preguiça, né? É o recuo diante do trabalho e do esforço, tá? Mas essa preguiça que a gente está se referindo aqui é aquela pessoa que ela está sempre adiando, né, a realização de alguma coisa, tá? Faltando aquela energia, né, para assumir atividades, ele diz aí, ó, dentro de métodos adequados que lhe assegurem, né, a construção de valores. E o último, né, o último é a ira, tá? É a violência contra aquilo que resiste à sua vontade, né? É aquela pessoa que age sempre de forma vingativa, né? Então, a pessoa, quando ela está irada, né, ela não raciocina, tá? E ela age de forma, né, intempestiva e ela normalmente não consegue medir, né, as consequências dos seus atos, tá? Então ela age, né, de forma demasiada, tá? Então, aí tem até uma figurinha aqui, né, esses dois ovinhos aqui, né, que a virtude seria a prática do bem e o vício seria, né, a prática do mal, pessoal. Bom, eu acho que para primeiro dia, né, aí da nossa disciplina, né, era isso que eu queria comentar, né? Eu acredito que na próxima aula, resolvido aí esse problema de horários, né, vai ficar melhor, né, aí a questão do nosso quórum. Vocês avisem o pessoal, tá? O link vai continuar o mesmo, esse mesmo link que está compartilhado aí na área do chat, tá? Vocês podem usar na aula que vem, independente do horário, sendo 14 ou sendo 18, eu vou tratar disso agora com a Juliana e com o Fritz, para ver qual o horário que vai ficar, né? Mas pelo que vocês me relataram aí, né, se continuar 14 horas, vai ter muito conflito de horário aí, né? E para mim, ela tinha ficado mesmo 14 horas, tá? Mas eu posso nos dois horários, tá bom? Então, eu queria saber aí se vocês teriam alguma dúvida, se está ok. Essa parte inicial, ela é um pouco teórica, depois a gente vai ter um segundo momento da disciplina, que vai ser mais interativo, onde a gente vai tratar de questões mais atuais, mais de vivência de escritório, tá? Então, acredito que não seja tão subjetivo, né?
Então, tudo bem? Tudo bem, pessoal? Então, a gente vai ficando por aqui, tá? E na próxima segunda-feira, então, às 14 ou às 18, a gente volta a se encontrar, tá bom? Então, até já, né, uma boa semana aí para vocês. Até logo. Boa tarde. Boa tarde.